Bom dia a todos e a todas. Em nome do CEAF, MPPB, nós agradecemos a participação de vocês, damos as boas-vindas e queremos rapidamente apresentar o ministrante do curso Práticas de Comunicação Jurídica, que é o nosso querido Eduardo de Medeiros Nóbrega. Eduardo tem bacharelado em Direito pela UFPB, ele está cursando o mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas e também tem especialização em Comunicação Jurídica pela Faculdade CERS. Então, ao Eduardo e a todos os presentes, as nossas boas-vindas, os nossos desejos de um ótimo curso, que seja um aproveitamento excelente para todos nós, e com a palavra, Eduardo. Obrigado, Carla, certo? Obrigado, Aldo, também. Vou só apresentar aqui a tela, primeiro para vocês, certo? Tá todo mundo vendo em modo cheio a tela, não é? Pronto. Bom, gente, vamos lá. Como o Carla disse, né? Eu sou Eduardo, muitos aqui já me conhecem, né? Outros não. Aqueles que não me conhecem saibam que é um prazer, certo? E, primeiro, boas-vindas, né? A todos, a todas, certo? Membros, membras é uma palavra, né? Vamos lembrar que ele tem registro no VOLP. Então, bem-vindos aos membros, bem-vindas às membras, assessores, assessoras, todos os servidores em geral do Ministério Público da Paraíba. É um prazer estar aqui com vocês. Essa parte eu vou pular, porque a Alda e Carla já abordaram, mas na minha formação e da minha história, eu digo a vocês que hoje o mais importante é que eu sou ex-assessor do Ministério Público, certo? Então, isso compreende muitas coisas. A primeira delas é que eu geralmente dou esse curso a escritórios de advocacia, né, algumas organizações aqui e acolá, mas esse curso eu pude montar ele de forma sob medida, certo? Porque eu sei um pouco da realidade do Ministério Público, passei praticamente 3 anos aí, né, minutando despacho, portaria, decisão, fazendo minuta de SP, às vezes, né? Então, coisa que é familiar para todos vocês. Então, eu tenho uma ideia mais ou menos de quais são as dificuldades mais prementes, certo? Na comunicação jurídica. Então, esse curso ele foi feito sob medida. Eu peço a vocês compareçam a todos os encontros, certo? Só esse encontro de hoje, vocês já vão conseguir sair com uma bagagem assim que já vai ajudar a melhorar muitas coisas. Eu sou muito afeto dessa área de comunicação jurídica, perdão, e foi por isso que escolhi fazer a habilitação que me habilita a estar aqui com vocês hoje, certo? Então, o nosso plano de aula hoje, como vocês devem ter visto na ementa que chegou por e-mail, ele abarca, primeiro, juridiquês e jargão jurídico, os 6 Cs da boa redação jurídica, que é meio que uma doutrina minha, baseada em vários estudos, né, que eu já fiz. E 3, os erros mais comuns no discurso jurídico e recomendações, que talvez seja a minha parte favorita, porque é quando a gente vai atacar, do ponto de vista prático, certo? Algumas questões que talvez nós não estejamos percebendo, né, alguns equívocos que nós não percebemos que nós cometemos no dia a dia. E eles são muito fáceis de cometer, certo? Por favor, ao longo do curso, eu vou deixar 15 minutos no final para perguntas, à vontade, mas se tiver alguma dúvida assim urgente, não quero perder o momento, tem que perguntar agora, fiquem à vontade, certo? Para fazer perguntas, podem ativar o áudio, como eu estou na tela da apresentação, talvez eu não veja o chat, certo? Então, vamos ao conteúdo, não é? Passando para a primeira parte, eu queria abordar essa diferenciação entre juridiquês e jargão jurídico.
Muitos aqui de vocês, muito provavelmente têm uma ideia do que é isso. Mas é importante a gente destacar que o juridiquês, ele é algo negativo. O jargão jurídico já é algo positivo, certo? Os dois são sinônimos de estruturas de linguagem que abarcam o mesmo senso, mas o primeiro deve ser evitado. O segundo, ele faz parte, ele é intrínseco, ele é quase uma reserva de mercado. Então, vamos ver aqui como como estão estruturados os conceitos, certo? Então, o que seria o tal do juridiquês, né? Não vai ter isso, certo? O ministrante está mostrando um slide falando outra coisa, eu vou ler com vocês, certo? Para fins didáticos, eu acho que ajuda, vocês não têm que ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, então vamos ler os slides juntos, certo? O juridiquês é como latim e missa, acoberta um mistério que amplia a distância entre a fé e o fiel. Do mesmo modo, entre o cidadão e a lei. Quanto mais complicada a linguagem, mais poder, porque menos gente entende. As decisões têm que ser acessíveis em todos os sentidos, inclusive no linguajar. Essa daí é uma fala do ex-ministro Edson Vigal, né, ministro do STF. Então, só por esse conceito, a gente já percebe que o juridiquês ele denota um empecilho. É o que na comunicação a gente chama muito de ruído, certo? A Alda da comunicação deve saber melhor que eu, certo? Vamos para outro conceito. Juridiquês é uma forma de proteção que afasta as pessoas da justiça. Faz com que o judiciário fique inacessível e tem a ver com a preservação do monopólio do conhecimento. Intimida, distancia. A modernização também passa pela língua. Isso tende a acontecer com o tempo. Aí é Sérgio Renaud, que é um ex-secretário da reforma do judiciário. Então, por esse conceito daqui dele, a gente já nota que existe essa necessidade de aproximar profissionais de direito e o público. Porque o que acontece no juridiquês? Nós temos erros na nossa fala, no nosso discurso, na nossa linguagem. Nós não temos consciência disso, muitas vezes, e nós simplesmente reproduzimos até que uma determinada expressão, ela parece bonita, ela parece eloquente, parece erudita, ela vai sendo compartilhada, e daqui a pouco vira cultura, né? E isso é prejudicial, porque isso termina a própria cultura da língua portuguesa, não é mesmo? Então, é aí que vem o questionamento. Quem essa linguagem afeta? Quem vocês acham que é afetado por essa linguagem? Não é? Vendo aqui, só para ilustrar. Certa vez, em Itu, interior paulista, um homem preso pelo assassinato do empresário Nelson Quincariol foi solto após uma decisão ser interpretada de forma errada. Num texto ambíguo, um desembargador do Tribunal de Justiça determinou a manutenção da prisão. O juiz estadual entendeu o contrário. O acusado continuou foragido. Veja, isso é um trecho de um texto de 2005. De lá para cá, eu espero muito que esse acusado ele tenha sido pego, né, e julgado, processado como deve ser. Mas você veja que isso não é uma coisa nova, certo? Isso veio lá de 2005 e com certeza existem várias outras instâncias, vários outros exemplos em que isso acontece no dia a dia. A gente vê não só no Ministério Público, como no Judiciário, na Polícia, certo? Eu tive minha cota de peças analisadas, né? Porque eu trabalhando como assessor no MP Procon, eu tive, assim, a gente auxilia as autoridades, né? Como assessor, a gente auxilia as autoridades a apreciar as demandas, a apreciar as peças, a gente participa de audiências. Então, nós temos que estar muito antenados em tudo que está sendo dito ou escrito, né? Para que possamos responder de maneira conforme. Então, uma comunicação falha, ela vai ter como consequência resultados falhos. A demanda ela pode ser ela pode ser completamente aplacada por causa de uma
comunicação defeituosa. Não é? Então, por essa história daqui, esse trecho daqui, a gente já pode ver que isso afeta o juiz, afeta o desembargador, afeta o procurador de justiça, procurador do estado, do município, afeta o promotor de justiça, afeta o assessor, né? E quando eu digo que afeta, o tal do juridiquês, ele afeta de um modo que, se eu escrever uma coisa e eu tentar usar palavras muito rebuscadas, coisas que eu nem sei direito se estão corretas, mas que soam bonitas, faça um despacho, digamos, faça uma minuta de um despacho, meu chefe, obviamente, ele vai analisar, vai ver o que é que ele concorda, mas digamos que o promotor, ele concorde, assine, vai embora. Daqui a pouco esse processo volta com novas peças. É muito possível que nem eu mesmo entenda o que é que eu escrevi lá atrás. Mas agora o tempo já passou, existem outras peças, o processo andou, e talvez eu tenha que desfazer algum problema de comunicação que ocorreu lá atrás, certo? Infelizmente, a gente internaliza isso, né? Não, mas dá para entender. Essa palavra daqui é bonita, não sei muito bem o que é não, mas ela dá para entender. Pelo contexto, dá para entender. A grande desculpa é essa. Pelo contexto, dá para entender. Não se confiem nisso, certo? Porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem experiências diferentes, tem conhecimentos diferentes, níveis de escolaridade diferentes. E a ideia é que a gente aproxime os profissionais do direito do público comum. A gente está vivendo uma nova era, não é? De sentenças mais curtas, sentenças mais simples, mais objetivas. Antigamente, as peças assim de grande renome que eram elogiadas eram as peças gigantescas de assim, dezenas, centenas de páginas, né? Tinham que ser peças quilométricas para serem elogiadas, porque tamanho era sinônimo de qualidade. E palavras difíceis, rebuscadas, pseudopoéticas no discurso eram sinônimos de qualidade. Então, nós estamos nos encaminhando agora no século XXI para uma mudança no direito, certo? Desse quadro. A boa peça agora é aquela que diz tudo o que tem que dizer, com uma linguagem simples, que não só o advogado, o membro do Ministério Público, o juiz entenda, mas também a parte, né, que em geral são pessoas comuns, que não são da área do direito, né? Então, existe esse movimento. Vocês vejam aqui essa notícia da Folha de São Paulo de 2005, né? A Associação de Juízes organiza guia para desmistificar a linguagem da justiça. Termos confundem até os profissionais da área. Campanha ataca os abusos do juridiquês. Então, vocês vejam, isso é de 2005, é mais de 15 anos atrás. Então, isso serve muito para reforçar que isso não é uma demanda nova, certo? Já foram feitas conferências, gente, muitos eventos, sobretudo por profissionais da comunicação, em conjunto com profissionais de direito, para tentar desconstruir essa dificuldade que a gente tem, que é causada pelo juridiquês, né? Então, vamos ilustrar aqui com um exemplo, certo? Isso aqui foi tirado de um recurso do Superior Tribunal Militar, certo? Então, lendo aqui, vou ler junto com vocês, certo? O alcance do Conselho Especial de Justiça, na sua apostura irrepreensível, foi correto e acendrado no seu decisório. É certo que o Ministério Público tem o seu lâmbio largo no exercício do poder de denunciar, mas nenhum lâmbio o levaria a pouso cinéreo se houvesse acolitado o pronunciamento absolutório dos nobres alvarezes de primeira instância. Vocês ouvindo eu ler agora, deixa eu perguntar, vocês não olhem para o texto, vocês sabem o que é que eu disse, assim, de cabeça? Eu acho muito difícil, eu acho que tem uma vaga ideia, assim, essa parte daqui eu peguei, mas eu tenho certeza que você provavelmente levou no mínimo o triplo de tempo, levaria normalmente, né? Porque a gente não vai se debruçar sobre isso para tentar entender. Levaria o triplo de tempo, no mínimo o triplo de tempo comum
se isso estivesse escrito com palavras mais simples, certo? Então, e tem isso também, né? Às vezes, escutando é mais fácil do que a versão escrita das palavras. Então, existe um estudo de um pesquisador de Harvard, ele é psicólogo, Steven Pinker. Ele diz que no mundo, empresas, organizações, países em geral, perdem bilhões, não é milhões, é bilhões de dólares por causa de problemas causados por uma comunicação não efetiva, certo? Então, a gente sabe que nós temos uma justiça morosa, certo? Nós, aí no Ministério Público, nós temos muitas demandas, né? Eu sei em primeira mão, vocês também sabem, nós temos muitas demandas. E a gente tem que tentar entender absolutamente tudo que é para dar uma prestação ministerial, digamos assim, de qualidade. Mas quantas vezes vocês aqui nesse curso, parem para pensar, quantas vezes vocês depararam, não é se depararam, é depararam, certo? Quantas vezes vocês depararam com uma peça e você chega no final e você pensa, o que diabos é que eu leio aqui? O que é para fazer? Eu, incontáveis vezes. Certo? Até hoje eu recebo. Né? Então, isso afeta todos nós, gente. Agora, passando para o jargão jurídico. O jargão é o vocabulário de profissionais de caráter técnico e, em consequência, nem sempre compreensível, embora não seja criptológico. Está, assim, aberto aos estudiosos interessados em conhecê-lo e aprender. Pode ser de tipo técnico, é mais objetivo, racional e, portanto, avesso às figuras de estilo, de modo particular, à metáfora ou a empréstimos estrangeiros. Né? E algo que, na verdade, a gente mesmo assim tem que tentar evitar, né? Empréstimos estrangeiros, os estrangeirismos, são os anglicismos, os espanholismos, os galicismos ou francesismos, italianismos. E existe um recurso de Marco Aurélio que uma vez ele indeferiu porque a parte tinha usado trechos em 5 línguas. Eles pensaram, o ministro do STF fala várias línguas, então vou colocar aqui para me achar e tal, para aparecer. O recurso foi indeferido, né? E Marco Aurélio colocou uma nota assim, depois eu vou atrás dessa notícia para compartilhar com vocês. Ele colocou uma nota. A língua oficial no Brasil é o português. Então, não é razoável que se use termos de língua estrangeira, a não ser aqueles conhecidos por todos. Conhecidos por todos. Até isso é subjetivo, certo? Eu chegar aqui e colocar expressões em inglês que eu acho que todo mundo conhece, pode não ser uma boa ideia. Imagine, e a gente está aqui numa apresentação, num curso, eu posso explicar oralmente. Imagine isso num recurso do Supremo Tribunal Federal, não é? Agora, é a parte importante, né, que é a minha conclusão sobre isso. Sabemos que o juridiquês muitas vezes se sobrepõe a algumas regras mais elementares da língua portuguesa, né, e termina por nos colocar em dúvida em várias ocasiões. Ele causa hesitação, frequentemente nos impulsiona a optar por construções duvidosas na formulação das peças jurídicas, em detrimento da norma padrão da língua, que não pode jamais ser relegada a segundo plano. Importante isso. Aí, tais ocorrências, essas ocorrências de a gente optar pelo duvidoso, bonito, em vez do certo, comum. Tais ocorrências podem gerar reflexos negativos na interpretação e compreensão da pessoa que analisa os autos no curso da instrução processual, e até mesmo aplacar por completo o intuito desejado na escrita. Isso já aconteceu muito comigo. Por isso, não podemos claudicar de premissas essenciais da comunicação. Claudicar, o vocabulário aí, né, gente? A gente não pode titubear de premissas essenciais da comunicação. Né? Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Algum apontamento que gostaria de realizar? Estrangeirismo, vício de linguagem, utilizado por muitos, exemplo de lockdown, que poderia ser perfeitamente trocado por confinamento, é algo também que só prejudica a comunicação. Pois é, agora a gente está um pouco mais habituado, né, com esse sentido de lockdown, depois que
se disseminou, né, nos meios da mídia. Lá no começo da pandemia existiam notícias que até explicavam, notícias explicitamente e exclusivamente para explicar o que é lockdown. Então agora está um pouco mais na boca do povo, né? Mas imagine o problema que isso causou no começo. Eita, vamos decretar lockdown. Que diabos é lockdown? Sabe? Então, imagine isso novamente numa peça jurídica, numa audiência, né? Agora passamos para a segunda parte, que são os 6 Cs da boa redação jurídica. Como eu disse lá no começo, isso é meio que uma doutrina que eu desenvolvi. Tem até um artigo por aí, acho que é no Migalhas, acho que está no Migalhas e no LinkedIn. Só que lá está 5 Cs. O primeiro vai ser o mais recentemente adicionado. Existem 6 qualidades, que eu acredito que são indispensáveis para que se tenha uma boa redação jurídica, certo? E a minha teoria é a de que qualquer erro, qualquer problema de comunicação que cometamos ou com que nós deparemos em uma peça ou em um discurso oral, eles sempre podem ser remetidos a um desses 6, a uma dessas qualidades. E qualquer problema que você identificar no discurso, na linguagem, ele sempre tem a ver com a falta de pelo menos um desses 6, certo? Então, começando aqui com o primeiro deles, é o conteúdo. Gente, não tem nem o que dizer. Conteúdo é o mais óbvio de todos, né? É interessante que você pense no conteúdo daquilo que você vai escrever antes. Qual é o objetivo daquilo dali? Certo? Por que eu vou escrever isso daqui? A gente está falando de redação jurídica, né? Então, é indispensável que a gente pense no conteúdo antes de tudo, antes de pensar em como a gente vai escrever, para quem a gente vai escrever. A gente tem que pensar no que é que a gente vai escrever e por quê. Então, não preciso filosofar muito também, claro, até porque nós temos inúmeras demandas. Eu sei a realidade do assessor, inclusive eu me compadeço com os colegas assessores que estão aqui presentes, certo? Porque nós temos muitas demandas que vencer, e a realidade do assessor não é difícil, não é fácil, pelo contrário, ela não é fácil, ela é difícil sim, e olha que, assim, eu estou falando de mim agora, é um trabalho que ele é muito bom, porque nós aprendemos conhecimentos práticos, né? Adquirimos conhecimentos práticos e nós implementamos no dia a dia, né? Mas existem colegas aí que eu vejo às vezes as mensagens nos grupos de WhatsApp e eu penso, ainda bem que não sou eu. Porque tem gente aí de promotoria cumulativa que tem vários tipos de demandas, de áreas diferentes do direito, tem peças específicas em cada um deles. Então, é muito difícil a gente se certificar de que é uma peça, ela vai sair com qualidade. Então, o objetivo desse curso é justamente que a gente possa revisar adquirir conhecimentos para que nós possamos revisar nossas próprias peças com facilidade. Para que a gente tenha esse conhecimento na ponta da língua, na quina da nossa mente, quando nós estivermos produzindo, certo? Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, muito rápido, gente, que é uma coisa que eu gostaria de ter dito no começo, que eu não disse. Parênteses mesmo. Obrigado ao CEAF, certo? Pelo evento. Obrigado também, um agradecimento que não podia deixar de fazer. Obrigado ao Dr. Glauberto, que foi meu chefe no MP Procon. Dr. Beckson também, né? Que é meu vice-chefe e também meu chefe. Mas o Dr. Glauberto, ele estimula o seu pessoal a estudar, certo? É por causa dele que ele me deu a oportunidade de fazer o mestrado e ele também estimulou a continuar estudando. É por isso que eu fiz essa especialização, é por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje, certo?
Então, para os membros que estão presentes, as membras que estão presentes, e os futuros, também quem passou no concurso, que ainda vai ser nomeado, eu tenho um pedido para fazer, na posição de um ex-assessor que não está mais no MP. Valorizem seus assessores. Certo? Eles também têm vidas difíceis, eles também têm muitas demandas, eles têm problemas pessoais, e eles não ganham, normalmente eles não ganham o que mereciam ganhar. E vários promotores e promotoras concordam comigo, que eu sei. Então, dê a oportunidade. A melhor coisa que você pode fazer pelo Ministério Público e para a sua própria promotoria é valorizar o seu assessor. Dê a ele ou a ela a oportunidade de estudar, de se aprimorar, de se incrementar. Você nunca sabe como eles vão devolver isso para o Ministério Público, para a sociedade. Eu estou tentando devolver isso aqui hoje, com esse curso. Eu não estou cobrando um centavo. Foi condição que eu estabeleci até com o doutor Renato, eu não sei se normalmente pagam, mas eu não quis receber absolutamente nada, porque eu acho que eu estou devolvendo uma coisa que o doutor Glauberto oportunizou que eu conseguisse adquirir, certo? Então, era esse pedido que eu tenho que fazer, esse breve parênteses, agora vamos voltar para o conteúdo, certo? Então, passando para o conteúdo. Quem aqui lembra desse esquema? Nas aulas de português lá da sétima, sei lá, quinta, sexta série, agora é sétimo, oitavo ano. Quem aqui lembra, certo? O conteúdo, ele é a qualidade da comunicação jurídica, ele é o único que se enquadra em um desses elementos. Nós temos o emissor, que é quem manda a mensagem, o receptor, que recebe, o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é enviada, no nosso caso, geralmente é um documento escrito, um despacho, um processo, o código, que no nosso caso é a língua portuguesa, o referente, que é o contexto, o assunto, né, que é debatido ali na mensagem, o ruído, que são os elementos externos ou externos que interferem na mensagem, o juridiquês é um deles, né, e temos a mensagem. A mensagem é o conteúdo. Dos seis Cs que eu vou falar para vocês, o conteúdo ele é o único que se enquadra perfeitamente em um dos elementos da comunicação. Então, vocês vejam que ele é extremamente importante. Então, aqui, o conteúdo é o elemento central da sua peça. Ele tem de estar preparado antes mesmo de ser passado para o papel. Então, antes de escrever alguma coisa, gente, parem, pensem no que vocês... Qual é o objetivo dessa peça? Por que é que eu vou escrever essa peça? Né? E depois você passa para o como. Ok? O segundo C é a clareza. Gente, eu vou até me debruçar nesse com um pouco mais de atenção, porque, assim, é um dos maiores problemas, certo? A clareza diz respeito à limpidez na transmissão da mensagem, de modo que se torne facilmente compreendida pelo emissor. Ela opõe-se à obscuridade. Aos promotores e promotoras, aos assessores e assessoras aqui, e os servidores em geral, porque esse curso também é para servidores em geral. Quem aqui nunca se deparou com uma peça, olhou para uma peça, leu de cabo a rabo 2, 3 vezes e não entendeu o que é que o emissor, o autor da peça, estava querendo? E novamente eu digo, eu, incontáveis vezes, não consigo contar a quantidade de vezes que isso aconteceu, certo? E acontece até hoje, na verdade. A clareza ela é essencial, gente. Eu não sou mais assessor, mas assim, no meu trabalho hoje em dia, eu tenho que entender o que as pessoas dizem. Você veja, eu saí do MP, fui para uma empresa privada, ainda preciso decifrar o que as pessoas tentam falar, certo? E se eu não fizer, tem consequências. Para todos vocês no MP também, né? Quais podem ser as consequências? Alguém pode reclamar com você, porque como assim você não entendeu isso? As pessoas têm perspectivas diferentes do que é claro e do que é obscuro na mensagem. E outra consequência que pode ter é o tal do retrabalho. Falava muito. Em todos os trabalhos que eu já passei, eu sempre tentava evitar o retrabalho, porque isso gera morosidade na máquina processual, tanto no Ministério Público como no Judiciário,
certo? Nós lidamos com processos do mesmo jeito, então é importante a gente se ater à clareza, né? Então, aqui, uma pequena descontração, existe essa lenda, né, do folclore jurídico aí, que diz que Rui Barbosa, ao chegar à sua casa, o A antes de pronome possessivo feminino, ele é opcional, certo? Então, é um dos casos aí de facultativo. Ao chegar à sua casa, ele ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Foi para fora e constatou a presença de um ladrão, tentando levar seus patos de criação. Aproxima-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo ao tentar pular o muro com seus amados patos, diz-lhe: ó bucefalonacro, não o interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos à sorrelfa e à socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha elevada prosopopéia, cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. E o ladrão, confuso, diz: doutor, eu levo ou deixo os patos? Né? Então, sim, não há confirmações de que isso realmente ocorreu, mas é inclusive interessante a gente pesquisar, né? O folclore jurídico aí, ele indica que certa vez isso ocorreu. Então, alguns exemplos, pessoal. Peça exordial, peça vestibular, peça inaugural, peça preambular, peça prologal, peça incoativa, peça ovo, peça de introito. Substitua com simplicidade por petição inicial. Não existe essa necessidade de a gente colocar palavras que a gente nem conhece direito, dar um jeito assim de enfiar porque sou bonito, sou erudito. Isso é pseudo-erudição, é como eu chamo. Certo? A gente só parece chique e elegante falar e escrever bem. De forma clara, de forma que dê para ser entendida. Né? Isso não quer dizer que a gente não possa ser criativo na nossa escrita. Né? Existem muitos exemplos de situações em que a gente tem a oportunidade de usar uma palavra um pouco mais, assim, digamos, eloquente, né? Para poder transmitir a nossa mensagem. Não quer dizer que sempre nós devemos fazê-lo. Né? Então, imaginem, existe um círculo, certo? E você está dentro desse círculo. Na hora de ser criativo, você pode ficar dentro desse círculo, ou você pode às vezes, dar um passinho fora, ou para um lado, ou um passinho fora para o outro, mas você tem sempre que tentar se manter no centro desse ciclo, porque isso aqui é o seu espaço de segurança, é o espaço da boa comunicação jurídica. Eu queria ter colocado até um slide aqui com um círculo, para ilustrar isso melhor, mas eu acho que vocês me entendem. A gente tem que tentar não pisar muito fora disso, certo? Então, Bill of Mandamus, REIT, ou remédio heróico, substitua simplesmente por mandado de segurança. É óbvio, gente. Pretório excelso, excelso sodaliço, ou egrégio pretório supremo. Substitua por Supremo Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal. Aí você pode pensar, Eduardo, mas eu já usei a palavra, eu preciso de uma outra palavra. Sim, gente. A gente passa por isso todos os dias. Todos nós aqui, logo acima, eu já usei tal palavra, não queria usar agora. Mas, gente, certas palavras não precisam ser recolocadas, né, de uma forma diferente. A gente tem que escolher muito bem as palavras, certo? Verbos, algumas construções com preposição. Isso aí é importante, né, para a gente não repetir a mesma palavra, o mesmo verbo, para não parecer aquele jurista de um verbo só. Às vezes, tem gente que é assim, vê uma palavra bonita, aí memoriza ela e tenta enfiar em absolutamente tudo que escreve, ou em todo momento que fala. Eu tenho um colega da faculdade, lá no primeiro período, depois ele saiu do curso, mas eu lembro que ele tentava enfiar a palavra imbróglio
em absolutamente tudo que ele escrevia, em todas as apresentações que ele fazia, sabe? Quantas palavras existem para substituir imbróglio, né? Dificuldade, né? Problema, né? Situação difícil, né? Inconveniente. Então, assim, depende muito do contexto. Então, mas opções não faltam. A língua portuguesa ela é rica o suficiente para que a gente possa fazer isso. E uma boa dica para isso é nós consultarmos mais o dicionário. É uma coisa que eu sei que vocês já ouviram muito naqueles Instagrams que dão dicas de vida, né, dicas profissionais de como ser, de como ter sucesso, mas é uma coisa muito óbvia, né? A gente tem que consultar o dicionário muito. Então, aqui mais alguns exemplos, certo? Areópago, né, que é tribunal, ergástulo público, cadeia, cártula chéquica, folha de talão de cheques, estipêndio funcional, salário, consorte supérstite, viúvo. Gente, quem é que vai se referir a uma pessoa cujo cônjuge faleceu de consorte supérstite, sabe? Tem doido para tudo, né? Então, só um minutinho. Digesto obreiro, consolidação das leis de trabalho, CLT, estatuto repressivo, o Código Penal, estatuto adjetivo civil, o Código de Processo Civil, direito familiar ou familiar. Direito de familiar nem é tanto, né? Mas ainda assim, se possível, a gente usa o simples. Às vezes, menos é mais, não é? E essas aqui são palavras do ambiente jurídico, mas isso serve para muitas situações, né? Vocês pensam que acabou, não acabou, né? Então, tem diploma provisório para medida provisória, peça contestacional, contestação, gente, até espaço isso poupa, certo? Peça inquisitorial para inquérito. Não existe necessidade disso. Apelo extremo, recurso extraordinário, peça increpatória, proemial delatória, exordial acusatória. Tudo isso é denúncia. Uma palavra, sabe, de 3 sílabas. Então, 3 ou 4, né? Porque ela pode ser uma proparoxítona eventual. Mas vejam, sem mais palavras, né? Agora você me pergunta por que as pessoas fazem isso, né? Aí temos aqui, às vezes a gente nota que a falta de clareza às vezes flerta com um cômico. Já se viu advogado que, para não repetir o texto Lei das Sociedades Anônimas, intitulou-a de Diploma do Anonimato. Isso é invencionice, certo? Tira, assim, dos recôncavos da mente. E às vezes a gente vai tentar ser criativo e termina passando vergonha. Então, na dúvida, trabalhemos com o que a gente sabe, não é? Depois, há quem transforme uma simples assembleia de acionistas em um conclave assemblear. Há ainda quem menospreze a ocorrência de arcaísmos e insiste em expressões pouco usuais, tais como se por algo, no lugar de se por outra coisa, né? Por exemplo, solte-se o réu se por algo não estiver preso. Tem gente que fala isso, viu, gente? Não é só na escrita, não. Aí, o segundo exemplo, sob color de. Nossa, isso é um arcaísmo, isso é extremamente antigo, já não faz nem mais parte da cultura falada, que dirá pela escrita. Sob color de. Sob color de legais, as medidas foram realmente arbitrárias. Então, assim, a pretexto de legais, as medidas foram realmente arbitrárias. Muito mais fácil, todo mundo entende. E provavelmente o comentário, né, de quem fala isso vai ter um efeito muito melhor substituído. Porque eles fazem isso para tentar ser criativo, né? Eu acho que é uma tentativa. Eu gosto de acreditar que as pessoas elas tentam inovar, mas a gente tem que, novamente, lembrar que às vezes essa inovação ela tem um custo e não é só para a gente que está fazendo a peça, né? O terceiro C é o da correção, certo? A correção traduz pelo respeito à gramaticalidade do ponto de vista técnico. Realiza-se pelo uso escorreito dos sinais de pontuação, pela atenção às normas de regência, de concordância, de acentuação, etc. E pelo emprego adequado das formas morfológicas, como os adjetivos, os advérbios, as conjunções, as preposições, entre outros. Então, aqui, gente,
é a correção gramatical, né? Então, não tem nem muito o que dizer. Trata-se de técnica, viu? Trata-se de técnica, viu? Para a galera que é sobre isso aí, viu? Que posta aí nas redes sociais. É sobre isso. Eu vou fazer vergonha mesmo. Trata-se disso. Trata-se de técnica. Um breve comentário aqui sobre isso, que eu não ia deixar. Não vou me segurar. Não vou deixar. Não vou me furtar de fazer esse comentário, não. Gente, é sobre isso. Depois eu vou recomendar um vídeo excelente do Pedro Bial, em que ele fala sobre isso. Essa expressão, veja, isso é um anglicismo, certo? Ela vem do inglês, né? That's what it's about, né? It's about that. Né? É o it's about, é sobre. Então, essa expressão existe faz muito tempo. Não sei porque, do nada, se tornou uma modinha das pessoas começarem a dizer, é sobre isso, é sobre aquilo. Gente, existe, claro que a nossa língua, ela é multifacetada, ela puxa informações e expressões de várias línguas, várias outras línguas. E elas, depois de um processo histórico, elas são incorporadas e se tornam culturalmente utilizadas, certo? Mas a gente tem que ter cuidado com as forçadas de barra, digamos. É sobre isso, é um exemplo. Que nós já temos na língua portuguesa mecanismos para expressar essa ideia. Trata-se disso. Tem a ver com isso. Diz respeito a isso. Certo? Então, assim, a nossa língua é muito rica. Nós não precisamos nos valer de traduções baratas ou importações sem sentido de outras línguas. Certo? E eu gosto muito da língua inglesa. Eu estudo aí desde 3 anos. Sabe? Mas eu nunca precisei me valer de uma expressão em inglês porque falta uma forma de dizer no português. Se você procurar, acha. E não vamos recorrer, né, cair nessa tentação de fazer essa importação barata. Ok? Atenção. Juiz pode indeferir a inicial por erro gramatical? Tá aí Rachel pensando. Vocês acham que sim? Então, vamos ver. O juiz de direito Luiz Carvalho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, criticou severamente o texto jurídico de um recurso de apelação redigido sem acento grave. A decisão afirmou que tanto a inicial quanto a apelação não deveriam ter sido deferidas, já que a língua portuguesa exige a acentuação correta das palavras. De acordo com Carvalho, faz-se necessário preservar a nossa tão aviltada língua, pois o zelo do idioma faz parte da educação cívica do cidadão. Faltou aqui até um fecha aspas, né? Tem que ser detalhista, depois eu vou colocar. Então, essas reflexões, elas permitem asseverar que o juiz de direito pode indeferir a petição inicial que contiver erros de gramática. No entanto, isso aqui é uma atualização. Antes de indeferi-la, o magistrado determinará que o autor a corrija no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 284 do CPC e artigo 321 do novo CPC, que estende o prazo de correção da inicial para 15 dias. Certo? Então, essa notícia de indeferimento, ela também foi antes de 2000, acho que foi por volta de 2010. Certo? Mas os fundamentos ainda existem. Tá? A Constituição Federal diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Né? No novo Código de Processo Civil, em todos os atos e termos de processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa, da língua castiça, do idioma em sua construção escorreita, então português correto. E no Código de Ética da OAB a gente tem: impõe-se ao advogado lhanesa emprego da linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Então, claro que isso é o tipo de situação que ela tem que ser avaliada com razoabilidade, com bom senso, né? Você não é simplesmente indeferir. Mas eu digo a vocês, enquanto eu ajudava a apreciar, né, os pedidos, não só no Ministério Público, já teve situações em que eu não entendia o que é que a parte queria dizer. Os advogados, em seu afã de tentar colocar todo o seu vocabulário em uma peça só, vocabulários que inclusive não tem nada a ver, estão claramente forçados, isso que o professor Eduardo Sabag ele chama de plantio de palavras. Eles colocavam isso
eu não consigo entender. E olha que eu gosto muito da área de comunicação, eu gosto muito de ler, eu acho que todos nós aqui gostamos. Então, minha minuta, eu não lembro se meu chefe, se ele concordou, né? Mas foi de indeferir o pedido e pedir que mande novamente o pedido, reescrevendo de forma clara, concisa, coesa, para que o receptor, que é o Ministério Público, possa fazer o seu juízo de valor a respeito daquilo que está sendo tratado naquela peça. Gente, e aqui eu queria muito colocar um gifzinho da travesti virando assim a cara, que Anderson conhece. Olhando assim, com todo o desdém, dizendo, não sou obrigado. Nós não somos obrigados a adivinhar o que o outro quer dizer. Nós não somos, de maneira alguma, obrigados a tentar decifrar, né, a linguagem labiríntica, né, essas coisas que a gente vê no dia a dia nas peças, certo? Então, não seria tudo mais fácil se as pessoas escrevessem fácil? Então, a gente não tem essa obrigação, certo? E eu estou falando aqui de coisa que acontece não só em peça de advogado, não. Acontece em despacho de promotor, em portaria, em decisão de juiz estadual, juiz federal, desembargador, olha, em segunda instância, não só aqui na Paraíba, obviamente, mas o que você mais encontra são alguns dos equívocos que eu vou abordar agora mais adiante nos slides, certo? O quarto C é a coesão, certo? Nós tivemos conteúdo, clareza, correção e agora estamos na coesão. A coesão é um atributo da interligação bem-sucedida e lógica entre as partes do texto, firmada por meio de conectivos que relacionam as partes do texto e contribuem para a coerência, estabelecendo relações de sentido voltadas para a boa dissertação. Então, gente, o que é coesão? É a gente ligar bem as frases, ligar bem os parágrafos. Você pega palavras, liga as palavras, elas formam uma frase. Você pega as frases, liga as frases, elas formam um período. Você pega os períodos, junta os períodos, eles formam um parágrafo. Você pega os parágrafos junto e você tem ali uma peça, uma dissertação. Então, todos esses processos de juntar, eles precisam ser realizados com mecanismos de coesão. É para isso que a gente tem isso aqui, as conjunções, né? Os nexos de coesão, os elementos de coesão. Isso aqui são só alguns, certo? Que existem muitos e mais para frente a gente vai abordar. Não vou dar spoiler, não, mas eu vou mostrar um exemplo aqui. Isso aqui é uma peça aleatória que alguém no LinkedIn curtiu, aí apareceu para mim. Vejam bem, aprovado em fase de comissão especial o texto base da política de inovação, com contribuições importantes para o novo modelo de governança aplicado à inovação e gestão estratégica da transferência de tecnologia, de acordos e parcerias, com ênfase também em projetos de estímulo ao empreendedor inovador de base tecnológica. Veja que, assim, sintaticamente, isso aqui está correto, certo? Não aquele meme, né? Eu procurei defeitos e não achei. Mas existe um defeito subjetivo muito maior. Perdão. Isso é um período extremamente longo, gente. Isso é um período extremamente longo. Ele deveria ser fracionado, né? Deveria repetir qual é o sujeito, né? O elemento central daquilo que se trata, né? Que no caso, é o texto base da política de inovação. Então, assim, esse é um exemplo clássico de algo que não é coeso, porque ele não está quebrado. Então, a gente tem muito, às vezes eu acho que é naturalmente, a gente tem muito, assim, um pensamento e a gente vai escrevendo. Não, vou botar ponto final não, senão eu perco o fio da meada. Vai escrevendo. Quando vê, é uma frase, é um parágrafo frasal. É uma frase de 10 linhas. Se você fizer isso numa prova da ENEM, numa prova do concurso, você vai ser despontuado. Pode ter certeza. Porque isso prejudica a compreensão. Então, a coesão, ela tem uma relação direta com a clareza. Todos esses seis, eles se comunicam, certo? Dificilmente você encontra um problema de apenas um deles. Então, esse é um exemplo. Então, a minha recomendação é quebrem frases. Porque se uma frase longa, se ela está longa demais, cada palavra nova que a pessoa vai lendo,
da primeira letra em maiúsculo até o ponto final, cada palavra nova é uma informação nova que a gente vai tendo que equilibrar na nossa cabeça até chegar no ponto final. E é muito fácil, muito difícil, aliás, a gente equilibrar todas essas palavras e fazer um raciocínio de sentido lógico a respeito delas na cabeça. Por isso, quanto mais curtas as frases, mais fácil de se entender. E para a gente encurtar as frases, a gente precisa quebrá-las e usar esses elementos. É a coerência. Não tem nem muito o que dizer. A coerência está relacionada ao estabelecimento de sentidos lógicos ao longo do texto, de modo que a mensagem faça sentido e cumpra o papel almejado com sua redação. Seu obstáculo, naturalmente, é a incoerência, a falta de lógica. Novamente, tem relação também com clareza. A gente lê uma coisa que não faz sentido. Você começou com um sentido positivo no início da frase e terminou indeferindo o pedido. Sabe? Existe essa incoerência. Então, novamente, quem foi que nunca pegou uma peça, uma decisão judicial mesmo, e se sentiu desse jeito? Novamente, não sei vocês. Eu, incontáveis vezes. Então, essa é a coerência. O sexto C é a concisão, certo? A concisão é a qualidade da objetividade na comunicação, evidenciada pela capacidade do redator de dizer muito em poucas palavras. A concisão contribui diretamente para a clareza do texto e, no meio jurídico, também favorece a diminuição da mora processual. Seu inimigo é a prolixidade. Não vamos ser prolixos, gente. Concisão é vida. Às vezes, como eu disse, menos às vezes é mais, certo? Todo ao contrário hoje. Então, um exemplo, um desfecho como esse. Protesta, assim, o reconvite pela reprodução de todos os meios de prova permitidos em direito, sem exceção, especialmente depoimentos pessoais por parte da reconvinda, por parte de funcionários, por parte da autoridade policial e investigadores, de vizinhos, de testemunhas, outras, da juntada de novos documentos, prova pericial, expedição de ofícios e tantas outras, e tantas quantas necessárias no decorrer da instrução processual. Esse daqui, tem como a gente simplificar ele, eu simplifiquei ele, ainda botei em negrito, e vocês vejam, toma metade da página. É 50% menos conteúdo. E é porque esse daqui nem está em negrito, esse daqui está. Sobrou tanto espaço que eu até botei um GIF, certo? Então ele pode ser reescrito assim. Protesta assim, o reconvite pela produção de todos os meios de prova permitidos em direito, incluindo depoimentos pessoais, a juntada de novos documentos, provas periciais e outras que se fizerem necessárias. Pronto. Então, resumindo, conteúdo, clareza, correção, coesão, coerência e concisão. Eu diria até que um C complementar seria a criatividade, mas ele não é essencial, certo? Então, a gente trabalhar com o mínimo correto, de acordo com o estilo de cada um, né, já é suficiente, gente. A gente não precisa viajar. Então, agora, eu passo para os erros mais comuns no discurso jurídico e recomendações. Essa daqui é a parte que eu queria checar. Vocês vão ver que existem muitas coisas, vocês vão ver aqui muitas expressões que vocês usam no dia a dia e que depois de hoje, a esperança é que não mais as utilizem, certo? Ou adequem, né? Empreguem na situação correta, certo? Isso daqui são coisas que, algumas delas, né, pelo menos, são coisas que vocês não acham nas gramáticas. Mais para frente vai ter concordância de palavras jurídicas. Vocês sabem como é a concordância da expressão tal qual? Sabe? Isso é um exemplo solto. E eu dei um spoiler e agora o povo vai pesquisar e na outra aula já vão saber. No próximo encontro já vão saber. Mas estou dando um exemplo. Essas recomendações que eu dou aqui, elas não são só da língua portuguesa, mas elas são muito específicas do ambiente jurídico, que são palavras que nós usamos. Algumas delas são usadas por qualquer servidor, certo? Porque lembra aquele gráfico que eu coloquei? O português jurídico, ele está dentro da língua portuguesa, certo? Uma exceção, talvez, assim, dos latinismos, né, que são muito característicos da linguagem do direito.
Mas não, o português jurídico, ele faz parte do português jurídico e não deixa de fazer parte da língua portuguesa, que a gente usa no dia a dia, certo? Então, erros mais comuns no discurso jurídico e recomendações. Agora é que o bicho pega. Posto que. Gente, quem aqui usa essa expressão ou haver com frequência em peças, né? Defiro o pedido da parte autora, posto que estão presentes todos os elementos indispensáveis à concessão. Posto que. Isso daqui é assim, a língua, como eu disse, ela é insidiosa, certo? A língua portuguesa, ela não é difícil, certo? Mas ela é insidiosa, ela nos prega peças. Então, posto que é uma dessas peças. Ele é muito utilizado com sentido causal, mas e se assimilando inclusive ao inglês, porque no inglês existe a expressão, isso aqui é só um adendo. Provided that, né, fornecido que, tendo em vista que, provided that. No inglês tem isso, mas no português, não. Certo? Posto que tem um outro sentido no português. Então, muito cuidado quando vocês forem usar. Trata-se de locução conjuntiva concessiva, no sentido de ainda que, embora, conquanto. Daí se afirmar que a expressão não pode ser utilizada com sentido causal, certo? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu ainda não achei nenhuma peça. Se vocês baixarem assim, 5 acórdãos, 5 decisões, até de segunda instância, do TJ daqui, do TJ de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, eu tenho certeza, não digo nem 5, eu digo 3. Baixem 3 aleatórios. Eu tenho certeza que vocês acham o tal do posto que. E usado errado. Certo? Para vocês verem que é uma problemática que atravessa os grandes níveis assim, de cultura, de erudição, de escolarização. Pessoas das mais escolarizadas cometem esse equívoco. Né? E a galera dos concursos talvez tenha visto, isso aqui não é exclusivo do português jurídico, né? Mas a galera dos concursos com certeza já deve ter visto em algum canto isso aqui. É bom porque aqui hoje a gente rememora isso e lembra de pensar 2 vezes antes de usar. Então, um exemplo. O artigo 5º da Constituição Federal é dispositivo relevante, posto que hospeda inúmeros direitos e garantias individuais. Ou seja, posto que aí está de uma vez que, haja vista que, e não é para ser assim. Certo? Nesse exemplo, a correção poderia ser obtida com a substituição da expressão por visto que. Aí vamos ver uma versão acertada. O artigo 5º da Constituição Federal é dispositivo relevante, visto que, já que, porque, porquanto, hospeda inúmeros direitos e garantias individuais. Certo? Aí, por fim, frise-se que o verbo que sucede à expressão deve estar flexionado no presente subjuntivo. É uma coisa importante. Certo? Posto que chegue, isso aqui já é no sentido concessivo, certo? Aquela frase da lei é sentido causal, ela foi corrigida com os elementos que são adequados, no sentido causal. Agora a gente vai usar o posto que da forma como ele deve ser usado. Posto que chegue tarde, pretendemos dar início à reunião às 8h30. Então, entendam. Ainda que chegue tarde, pretendemos dar início à reunião às 8h30. Para quem nunca viu isso, lê direitinho, certo? Para entender. Então, é assim, ainda considerando que a pessoa chegue tarde, colocado, mesmo com a pessoa chegando tarde, pretendemos dar início à reunião às 8h30. Não logrou a aprovação, posto que tenha estudado muito. A gente quer evitar o máximo possível essa frase, né? Todo mundo aqui estuda e quer conseguir a aprovação o resto da vida. Então, não logrou a aprovação, não conseguiu a aprovação, né? Posto que tenha estudado muito. Né? Então, esse é o sentido de posto que. Ele é de concessão, ele é de exceção. Né? Ainda que dá uma coisa e outra que pesa do outro lado. Né? Eis que, nossa,
Essa daqui fez carreira nos tribunais, nas promotorias, nas delegacias, nas defensorias, em todas as varas, praticamente todas. Eu não vou dizer todas porque generalizar não é algo bom, né? A gente tem que evitar. Mas o tal do eis que, gente, indefiro a petição, usar o mesmo exemplo, indefiro a petição, eis que não tem os requisitos necessários. Gente, esse eis que, a gente vê muito isso nas obras machadianas, por exemplo, eis que, na literatura clássica brasileira. Ele não tem sentido causal, posto que ele não tem sentido causal, mas tem concessivo. O eis que, ele não tem sentido causal também. Ele tem sentido temporal, certo? Então, fez carreira no meio forense com censurável sentido causativo, contrariando todos os gramáticos e dicionários. Seu uso estará correto como locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, temporal. Vixe, Maria Eduarda, já me perdi. Não tem problema. O importante aqui, por hora, é você saber que ele não tem sentido de causa, ele tem sentido de tempo. Ela é sinônima de quando. Então, estava eu saindo do prédio do MP, eis que dou de cara com o meu chefe. Nossa, já aconteceu, viu? Eu só pensei que vai sair 5 minutos mais cedo, mas quando vê o chefe está chegando, no final do expediente. Quem já passou pela situação, dá um joinha. Então, exemplos aqui. A audiência seguia tranquilamente, eis que o exaltado advogado resolveu tumultuá-la. Então, a audiência seguia tranquilamente, quando, de repente, do nada, naquela hora, o exaltado advogado resolveu tumultuá-la. Estava saindo do tribunal, eis que esbarrei com o juiz, certo? Então, vocês vejam que tem uma conotação de tempo, não é de causa, ok? De vez que, ou vez que, eu vou tributar assim num banner bem grande. Muita gente deve saber disso, mas, assim, eu estou nivelando, certo? Não importa se sabe, se não sabe, se lembra, se não lembra. Todo mundo aqui revisa e quem não sabe, nunca viu, revisa. Aliás, aprende. A locução conjuntiva causal, a conjunção, né? A locução conjuntiva, ela é uma vez que. Essas 3 palavras. Imagine que tem hífen entre elas. Não tem. Imagine que tem hífen segurando elas, unindo elas, segurando elas. Essas 3 palavras, elas não devem ser quebradas, certo? Não diga vez que e não diga de vez que. Diga sempre uma vez que. Escreva sempre uma vez que, certo? Então, vamos dizer que é inaceitável, isso é um solecismo, verdade. É inaceitável, né, porque é um solecismo, a expressão vez que ou de vez que, empregada como locução conjuntiva, subordinativa, adverbial, causal. Mesma coisa do posto que, só muda o final. Ela aqui é causal. Como sinônima de porque, por quanto, já que, visto que, uma vez que, certo? E veja, a expressão, ela está 70% correta, certo? Mas se você botar o de antes, aí ela está errada. Então, ela só é uma expressão incompleta, certo? Não diga vez que, certo? Então, um erro aqui. O réu é absolvido, vez que inexistiam provas. Não, peraí, porque essa daqui só um segundinho, gente. Eu vou deixar assim mesmo. Não vou perder tempo não, porque a gente já está tempo adiantado, né? Sim, só para explicar, são 20 erros mais comuns, tá certo? Vou deixar assim mesmo, depois eu corrijo. Pronto, mas pelo menos, né, e a questão da locução conjuntiva está correta. O réu foi absolvido, vez que inexistiam provas contra ele, certo? Isso daí está duplamente errado. A concordância de inexistia, que depois eu vou corrigir. Mas vamos focar no de vez que. Se você disser de vez que, uma vez que, está errado. Então, está aí embaixo o acerto, o réu foi absolvido uma vez que inexistiam provas contra ele.
Passando para o próximo. Facear. Esse daqui, ele compete assim com esse que posto que. Facear, gente, vamos... É outra expressão que, assim, isso é um francesismo, não é um galicismo. Então, é muito comum essa expressão no francês, mas não no português, certo? Não vamos aí misturar alhos com bugalhos. As locuções prepositivas admitidas são em face de e em face a. Ambas sinônimas de ante, perante, diante de. Ou seja, em face do exposto, tomamos a iniciativa. Em face ao exposto, tomamos a iniciativa. Quem aqui nunca viu um face ao exposto? Tenho certeza que todo mundo aqui já viu, ou até escreveu. Eu já escrevi, um tempo atrás, já escrevi, né, porque é aquela coisa. A gente cria o erro, cada um sai reproduzindo o erro, né, no processo, no procedimento administrativo. Eu faço, você copia, ele reproduz, e o erro transita julgado e ninguém sabe que ele aconteceu. Né? Então, vamos evitar. Não digamos face a, digamos em face de ou em face a. Essas são as formas aceitáveis nas normas gramaticais. Certo? Então, face ao exposto, defiro o pleito da parte autora. Errado. O acerto é em face do exposto ou em face ao exposto, defiro o pleito da parte autora. Ok? Porque não devemos utilizar a expressão facear, foi o que eu expliquei. Né? É um francesismo, né? Que é um estrangeirismo, e a subclasse é francesismo, ou galicismo. Corresponde ao uso neológico de palavras ou construções próprias de línguas estrangeiras. Certo? Então, como eu disse, e se assemelha muito ao sobre isso. Né? Não é porque existe em outra língua que a gente pode simplesmente traduzir e incorporar no dia a dia da gente e esperar que a língua vá absorver. Não é isso. Vamos valorizar a nossa língua. Ela tem mecanismos suficientes para que possamos nos expressar como quer que queiramos. Né? Então, a gente não precisa recorrer a isso. Residente, domiciliado, sítio, situado, localizado. A. Aqui eu vou abordar o problema aqui todinho está nessa preposição, no final. Né? Que se tiver um artigo feminino depois, aí tem um acento indicativo de crase. Não é acento de crase, assim, não é crase, aliás, né? Porque a gente sabe que crase não é um acento, crase é um fenômeno. O nome desse acento daí é acento grave. A gente tem um acento agudo para um lado e um acento grave para o outro, né? Então a gente diz que ocorre crase. Não é craseado esse negócio, apesar de Celso Luft, ele é o mais flexível, né, de todos os gramáticos. Ele diz que não tem problema, mas a maioria da doutrina diz que esse negócio de acraseado vamos abolir, certo? Perdão. Então, por uma questão de regência, é errado o uso da preposição a para essas palavras. A preposição adequada é em. Então, eu sou residente em João Pessoa, domiciliado em João Pessoa, sito em João Pessoa, situado em João Pessoa, localizado em João Pessoa. Não sou residente a rua tal, nem domiciliado a rua tal, sito a rua tal, situado a rua tal, etc. Certo? Então, vamos aqui o exemplo. Anderson Barros, assessor do MPPB, domiciliado à Praça da Lagoa, em João Pessoa. Né? Então, veja aí. Temos um Rio Crasso, que eu falei do domiciliado a Praça da Lagoa. E Anderson Barros, assessor do MPPB, domiciliado na Praça da Lagoa. Ou seja, Anderson não mora à Praça da Lagoa. Ele não é residente à Praça da Lagoa. Ele é residente domiciliado na Praça da Lagoa. Certo? Anderson, abraço. Você disse que viria se eu mandasse um abraço para você. Este, esse, esta, essa, isto e isso. Isso aqui não tem... A gente pensa e repensa muito sobre isso, né? O tempo todo. É uma dúvida, não sei se é isso, é este. Não faz diferença não, é tudo a mesma coisa, bota qualquer um. Vamos evitar, gente. É importante que a gente se atente para o padrão culto da língua portuguesa, né? A norma padrão. Então, isso aqui pode parecer besteira,
mas é bom que nós pratiquemos para que as peças do Ministério Público elas tenham qualidade, né? E também você vai usar isso para o resto da vida. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, vocês vão usar para o resto da vida. Isso aqui é a regra muito simples, certo? Existe na língua portuguesa, eu só lembro de Zarinha falando isso, tem a referência anafórica e tem a referência catafórica. Referência anafórica, ela ocorre quando eu vou me referir a uma coisa que eu já mencionei no começo da frase, às vezes no começo do parágrafo. E referência catafórica é aquilo que eu ainda vou mencionar, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu acabei de dizer, e vamos prestar atenção nos exemplos. Nestes termos, pede deferimento. Isso aqui é o erro clássico. Que aí tem a preposição em, né, mais este. Nestes termos, pede deferimento. Não, é nesses termos, porque você está se referindo a tudo aquilo que foi dito antes dessa frase, na petição, certo? Então, é nesses termos, pede deferimento. Não sei por que diabos se adotou como cultura quebrar em 2 linhas essa frase, certo? Você não precisa nem botar vírgula, inclusive, certo? Nesses termos, pede deferimento, ou pede deferimento nesses termos, certo? Então, você veja como a cultura jurídica ela é arraigada de práticas que a gente não sabe a origem, mas a gente sabe que a gente reproduz, não é? Então, nunca, pelo amor de Deus, quebrem isso. Nestes termos, vírgula. Aí começa embaixo com letra minúscula, né? Inclusive. Deveria ser início de frase. Pede deferimento. Não. Pelo amor de Deus. Coloquem desse jeitinho aqui que está no acerto, certo? Nesses termos, pede deferimento. Por favor. Nem tampouco. Eu acredito que isso é advindo do espanhol. Eu acho que eu já vi. Nem tampouco. Estava assistindo Betty em Nova York, né? Uma série, inclusive eu recomendo, gente. Betty em Nova York. É uma série que ela se passa em Nova York e às vezes os personagens falam inglês, mas ela já 97% do tempo é tudo em espanhol, sabia? Não sei espanhol, não gosto de espanhol, tem uma rixa com a língua, mas eu acho que eu ouvi isso, nem tampouco. E às vezes eu também ouvi só tampouco, os personagens dizendo. Então, nem e tampouco possuem ambas, né, palavras, um sentido negativo. Por isso, há redundância no uso simultâneo das duas palavras. Ou se diz nem ou tampouco. Jamais, nem tampouco. Certo? Então, Januel não saiu e nem tampouco bebeu em casa. É um exemplo, né? Acerto. Esse e nem tampouco, e tem mais o i aí, né? Que é para conectar as duas orações coordenadas. O acerto seria dizer que Januel não saiu e tampouco bebeu em casa. Porque aí eu estou dizendo que Januel não saiu e também não bebeu em casa, certo? Tampouco significa também não. Então, se já tem um não, a gente não precisa colocar nem e nem não antes do tampouco, certo? Está claro, gente? Se eu estiver indo muito rápido, eu esqueci de dizer, se eu estiver indo muito rápido, podem pedir para eu ir mais devagar, certo? Eu pauso, como eu disse, podem me interromper, qualquer coisa, certo? Então, se quer. Isso aqui é uma coisa muito fácil de a gente errar, porque a gente vê os maiores literatos cometendo esse equívoco, certo? A palavra se quer deve ser sempre antecedida de uma palavra negativa, pois ela não exerce essa função sozinha, certo? Então, Larissa sequer riu, o que foi muito estranho, porque a Larissa vive rindo, né? Então, Larissa sequer riu, o que foi muito estranho. Você não está dizendo nada. Ela riu ou ela não riu? Afinal de contas, né? Então, o correto seria dizer Larissa nem sequer riu, o que foi muito estranho. Ok? Essa daqui é muito simples, é um equívoco muito, muito comum, assim, da gente cometer, porque a gente vê muito, escuta muito, sobretudo na linguagem oral, né? Então, você sempre tem que dizer, sempre tem que colocar uma palavra negativa antes do sequer. Ok? E, não obstante, publicizar, pertinir, oportunizar. Você olha assim para essas palavras e você pensa, elas são de
São de classes diferentes, eu acho. Um adjetivo aí e o resto é verbo. O que é que vocês acham que tem em comum entre essas palavras? Parar assim para pensar um pouquinho. E não obstante, publicizar, pertinir e oportunizar, certo? Então, palavras que a gente vê muito, que a gente usa muito no dia a dia. Publicizar, nossa. Publicizar tem com força. No site do Ministério Público também tem com força, certo? E não obstante, tem alguns desembargadores específicos no TJ que gostam de utilizar e não obstante, certo? É aquela situação clássica. O que elas têm em comum é que essas palavras não existem, certo? E aqui eu dou uma recomendação, sempre que vocês quiserem saber se uma palavra existe, vocês consultem o VOLP, certo? Eu vou até abrir aqui e mandar o link para vocês verem. Quem tiver no computador pode ver. Gente, consultem o VOLP, adotem o hábito de consultar o VOLP. Se você digita uma palavra no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tem um sistema, uma plataforma online, e você não encontra essa palavra não existe oficialmente, certo? Existem os neologismos e tal, e às vezes a gente cria certas palavras em situações muito específicas, mas a gente não pode querer inovar em coisas que seria muito, assim, muito empoderamento, né? A gente se achar demais, pensar que a gente pode criar uma palavra na língua portuguesa, mas alguém teve essa ideia e disseminou essas palavras aí no discurso jurídico. Seguindo, outra alternativa. Não tenho outra alternativa, se não dizer que outra alternativa é errado. Ok? Então, uso tradicional, dicionarizado, inclusive, por Aurélio, para a palavra alternativa, ocorre quando houver uma opção entre apenas duas coisas ou possibilidades. Certo? Aliás, quando houver várias possibilidades, use a palavra opção. Assim, evite várias alternativas. Certo? É a mesma coisa de você estar dizendo várias outras alternativas. Não faz sentido. Prefira, então, várias opções. Resumindo, certo? Alter, no latim, já significa outro. Então, você dizer outra alternativa é redundante, certo? Então, sempre tentem prestar atenção quando for usar essa palavra, tanto no discurso oral como no discurso escrito, certo? Não tem outra alternativa, seria equívoco. Então, vamos ver um erro aqui. Não teve outra alternativa senão aprovar o projeto. Senão, nesse caso, junto, né? Acerto. Não teve alternativa, ou seja, não teve outra opção senão aprovar o projeto. É nessas situações que aqueles conhecimentos assim, bem rudimentares sobre etimologia, eles vêm a calhar. Né? Se a gente souber lembrar que alter significa outro, né? A gente vai lembrar sempre. Não teve outra opção senão aprovar o projeto. Não teve alternativa senão aprovar o projeto. Okay? Por fim, não esqueça, são redundantes as expressões como outra alternativa ou única alternativa. Porque se você tem outra, você tem pelo menos duas. Certo? Então, única outra opção não faz sentido. Certo? Só se o contexto, obviamente, ele indicar que já houve uma opção expressa. Mesmo a mesma, os mesmos, as mesmas. Esse daqui é outro que fez carreira. Qual é a peça que a gente tem que a gente não usa isso, gente? Sabe? É muito fácil da gente encontrar. Duvida. Esse daqui, eu digo, pode puxar qualquer uma. Não é nem 3, nem 5. Puxe uma. Uma decisão do TJ, ou de qualquer TJ, de qualquer lugar, da pessoa assim, das pessoas mais cultas. Pelo menos uma delas vai usar o tal do mesmo, o mesmo. Porque é aquela coisa que é reproduzida, né, sem pensar. Certo? A utilização da palavra mesmo, substituindo pronomes pessoais, é equivocada e contraria as normas gramaticais.
Quando queremos retomar um nome sem mencioná-lo expressamente novamente, não se pode ter receio de utilizar os bons e velhos pronomes. Gente, ele, ela, eles, elas. A gente não tem que ter medo de usar isso, não. Certo? E é o correto. Então, ao invés de a gente dizer, fulano saiu de casa, o mesmo voltou às 10 horas. Então, fulano saiu de casa e ele voltou às 10 horas. Então, vamos ver aqui os exemplos. Um erro. Conversei com Tainá e a mesma foi investigar o caso nas redes. Certo? Tainá nem aqui deve estar mais. Isso é um erro, certo? Obviamente. Eu não tenho para que usar a palavra mesma para me referir a Tainá. Gente, existem palavras na língua portuguesa já para isso. Elas se chamam pronomes pessoais. Certo? Então, ele, ela, eles, elas. A mesma, com sentido pronominal, é inadequado. Já falei, não tem nem mais o que falar. Mal comecei e já acabei. Mais uma vez. Certo? Então, o acerto seria, conversei com Tainá e ela foi investigar o caso nas redes. Certo? Nada de a mesma. Certo? Abomine. Isso pode acontecer, você pode usar o mesmo no seguinte sentido. Digamos, o pedido foi deferido na primeira instância. O mesmo aconteceu na segunda instância, certo? Você pode colocar o mesmo de uma forma reduzida para se referir ao mesmo evento, a mesma coisa, de forma subentendida, certo? Mas é importante que a gente tenha esse olhar, certo? De poder diferenciar, certo? A gente não usa mesmo e mesmo para se referir a pessoas, certo? Ou animais, tal. A gente pode usar para se referir a acontecimentos, a eventos, certo? E sim, é o caso clássico do elevador. Inclusive, o professor Eduardo Sabago, na Carta Forense, ele tem um artigo muito bom, que é o mesmo, maníaco dos elevadores e tal. Eu fui no TJ, no começo desse ano, eu fui entrar no elevador e tinha essa placa, né? Apenas entre quando o mesmo estiver parado, né? Restar e resultar. Pronto. Um e outro, ambos, são espanholismos, certo? Alguma coisa restou provada, alguma coisa resultou infrutífera, que são os exemplos assim, mais comuns. Eu, de vez em quando, eu dou uma olhadinha no chat. Mariana perguntou, poderia substituir por este ou aquele? Pode sim, Mariana. Ótima e excelente pergunta, inclusive. Pegada muito boa. A gente pode sim substituir por este ou aquele, que também são pronomes, né? São pronomes demonstrativos, mas se quer saber assim, 100% seguro sempre é o ele ou ela, eles, elas, certo? Mas aqueles pronomes demonstrativos se referem à pessoa, eles não estão errados, eles são aceitáveis, certo? Estão ali no limiar da aceitação, mas eles são aceitáveis sim. Voltando aqui para resultar e restar. São espanholismos, certo? Como eu disse. Então, veja, essas duas palavras são muito frequentemente empregadas como verbos de ligação. Elas não o são e não podem ser assim usadas. Trata-se de casos de espanholismo. Devem ser substituídos, portanto, por verbos que cumprem essa função de ligação, como ser, estar, ficar, aí tem permanecer, não é? Então, vocês pararem para pensar, revisem aí as obras, as peças de vocês vão ver que o restar, ele é muito mais frequente que o resultar, é muito mais fácil da gente usar. Então, é importante que a gente se ligue, né? Então, eu vou fornecer aqui uma alternativa a isso. O erro. A tentativa de notificar a parte resultou infrutífera. Não tem para que isso, certo? Você está querendo dizer que ela foi infrutífera. Se quer falar espanhol, vá para um país hispânico, porque aqui é BR e a gente não pode se valer disso, sem ofender a norma padrão culto. Não é, gente? Então, o acerto seria, a tentativa de notificar a parte foi infrutífera, certo? Novamente, menos é mais. O erro. Restou provado nos autos o dolo da autora. Esse daqui é o tipo de caso que é mais frequente.
o acerto seria, ficou provado nos autos o dolo da autora, o dolo, desculpem, a prosódia. Restou provado nos autos o dolo da autora. Não tem para que esse restou. Restar a gente usa para falar de sobras, certo? Não me restou outra opção se não deferir o pedido, por exemplo, certo? Atender à demanda. Então, ficou provado nos autos o dolo da autora. Onde? Isso aqui é muito, muito sério, certo? Para nem me estender muito, eu nem coloquei explicações, eu prefiro só falar nessa parte final, certo? O onde. Gente, vamos ter muito cuidado quando a gente usa o onde, que é um pronome relativo. A gente usa ele para se referir a um lugar, certo? Então, às vezes a gente diz, na Constituição Federal, onde estão listados todos os direitos e garantias individuais, bababá. Constituição Federal não é um lugar, certo? Existe lá um ponto que você pode procurar, né, obviamente, e achar, mas quando você fala, você está se referindo à Constituição Federal como lugar, e ela não é um lugar, certo? É aí que a gente vai ver isso mais para frente. A gente tem no qual, na qual, nos quais. Então, o professor Eduardo Sabag, mestre da comunicação jurídica, ele foi meu professor, ele se refere a esse fenômeno como ondismo. A prática de colocar onde não se deve. Onde dentro da frase. Então, vamos prestar atenção para isso. Isso também serve muito para concurso, gente. Pronome relativo adequado. Né? Quem é para pessoa, onde é para lugar, e no qual, nas quais, em que. Esses aí são os geralzões e geraisões que podem ser usados para qualquer coisa. Certo? Eu revisava constantemente as minhas peças. Eu saí do MP Procon, foi até assim, entreguei meus modelos até para Matheus, se estiver aí, grande cara. Eu entreguei, mas assim, eu vou entregar, aliás, com uma pena, porque eu queria revisar tudo, sabe? Eu estava sempre revisando minhas peças. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo. Isso é uma recomendação que eu dou. Revisem. Se você escrever uma linha, revise. Certo? Se escrever uma palavra, revise. Pelo menos a ortografia da palavra. Né? Então, passando aqui, através de... Isso aqui, eu vejo muita semelhança com o inglês. Que existe a palavra through no inglês. Certo? Fazemos isso through, né, através de mecanismos que favorecem. Pronto, um exemplo. Obtemos a coesão textual através de mecanismos de ligação. Certo? Gente, através de é para travessia. Isso aqui é uma locução adverbial de travessia. Certo? Não é de meio. Para meio, a gente usa por meio de, por intermédio de, mercê de, certo? Então, eu vejo muito nas portarias, o Ministério Público do Estado da Paraíba, através do promotor, que a esta subscreve, não sei o que, papapá. Gente, o Ministério Público não faz nada através de promotor, promotora, procurador, procurador. O Ministério Público não atravessa promotor, promotora, não faz isso. Por meio dessas pessoas, por intermédio dessas pessoas, é que o Ministério Público faz alguma coisa, certo? Então, existem os literatos e gramáticos que dizem que por intermédio é mais específico para se referir à pessoa, e por meio é mais para se referir a coisas. Mas, através de, para dizer por meio de, deixa isso para inglês, vamos distinguir isso do português, certo? Isso aqui tem em redação de Enem, isso aqui é recomendado. Tá? A nível de, quem é que bota a preposição a antes de nível D, porque acha mais chique do que dizer em nível D, certo? Gente, corta isso, pelo amor de Deus. A nível de Brasil, as vacinas estão sendo muito bem distribuídas. Né? Isso é errado gramaticalmente e é errado semanticamente. É minha opinião pessoal, claro. Mas, enfim, o certo seria em nível de Brasil, no nível do Brasil, alguma coisa assim, mas nunca diga a nível de. Você está, às vezes, você corre o risco até de nivelar coisa que não tem nível,
certo? Mas se você quer criar uma nivelação para mostrar o escopo daquilo que você está falando a respeito, você pode dizer em nível de. Em nível de Brasil, né, estamos muito bem. Um exemplo qualquer, certo? Às custas de... Gente, custas são custas processuais, certo? Se você quer dizer que o filho vive pago pelo pai, ele vive à custa do pai, né? Deus, como é que faz a crase? Fenômeno da crase aqui. Não coloquei o correto só porque para poupar slide e poupar tempo, certo? Que a gente já está acabando. Então, certo, sempre será à custa de, nunca às custas de. Beleza? Junto a, nossa, é outra praga. Deus. Eu protocolei a petição junto à Secretaria da 44ª Promotoria do Ministério Público. Gente, eu não sei nem o que dizer. É assim, às vezes é difícil explicar. Isso é muito comum, sabe? A gente usa muito isso no discurso falado, sabe? Mas é muito importante que a gente tenha cuidado na hora. Eu vou ver direitinho, viu, Júlio? Se você disponibilizado, como é que eu faço? Porque eu tinha um material escrito já, assim, sem formato de slide. Mas a gente vê, certo? Vou conversar isso com o pessoal do CEAP também. Junto a é muito comum. Muito, 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 muito comum, sabe? Mas quando a gente quer dizer que a gente protocolou, ou a gente desenvolveu uma política em parceria, o Ministério Público desenvolveu uma política junto à Secretaria da Educação. Não. Ele desenvolveu em parceria com a Secretaria da Educação. Se você for protocolar uma coisa junto a fulano... Desculpa, o que é que eu disse? Porque eu estava lendo aqui as mensagens. Deixa eu fechar aqui. Se você for protocolar uma coisa junto a algum cartório, alguma secretaria, você não protocola junto a eles. Junto ao cartório, à secretaria. Você protocola no cartório, na secretaria. Eu diligenciei junto à promotoria tal. Não, você diligenciou com a promotoria tal. Não existe uma situação, fora aquelas adequadas, né, do junto a, que você... Não existe uma situação de ligação que você me dê que eu não consiga dizer a você um equivalente correto, certo? É só porque são diferentes, a gente só precisa se atentar para isso. Tratam-se de... Isso daqui é imutável, viu, gente? Trata-se de notícia de fato, tratam-se de... É a versão errada, certo? Para explicar. O correto é trata-se de, ok? Mais para frente, em outras oportunidades, eu explico melhor o porquê disso, certo? Mas sempre, nunca digam tratam-se de. Sempre será trata-se de. Trata-se de notícia de fato. Já vi demais. Trata-se de notícia de fato que abarca uma denúncia a respeito de publicidade enganosa ocorrida no estabelecimento tal. Trata-se de notícia de fato. Se for plural depois, tratam-se de inquéritos civis. Não, desculpe, trata-se de inquéritos civis. Certo? Olha como é fácil, né? A gente seguir a concordância do número errada. Então, sempre trata-se de. Não importa se o que está depois é plural ou singular. Haviam vários. Esse aqui já é ponto batido. Eu espero mais na frente esmiuçar isso um pouco mais. Havia, no sentido de existir, é imutável, certo? Ou havia, houve, há. No sentido de existir, não muda, gente, certo? Havia vários. O correto aqui seria havia vários, certo? Mais para frente a gente esmiuça isso um pouco mais. Isso aqui, o slide, assim, final do conteúdo, é o debatidíssimo, né? Excelentíssimo senhor, tem dois Os. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal. Gente, vou conversar aqui por um segundo. Primeiro, o novo CPC, ele veio para quebrar essa profusão de adjetivos, pronomes de tratamento, pseudo-pronomes de tratamento, no início das petições.
atualmente não se endereça nenhuma petição ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Tal. Você endereça ao juízo, certo? O juiz ficou de férias, quem substituiu foi uma juíza, certo? Os dois são o juízo daquela vara, certo? Então, por isso que você tem que endereçar ao juízo, e não a pessoa, né, do julgador. Não mais, certo? E existem ainda livros que recomendam isso, mas depois eu posso disponibilizar para vocês uns artigos muito interessantes em vários portais que falam sobre isso. São sempre profissionais, pessoas que são profissionais do direito e da língua portuguesa que abordam essa questão, né? Mas muitos processualistas, eles abordam isso nos livros atualmente. Alguns dizem que não é problema e tal, porque é detalhe, mas nós vamos nos ater àquilo que é melhor, não é, gente? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Tal, vamos eliminar, né, vamos ao juízo da Vara Tal. Simples, fácil e rápido. E o erro de português de verdade aqui é que a gente vai ver no próximo encontro, né, que a gente vai ver o padrão ofício. Gente, excelentíssimo. Vamos parar de usar excelentíssimo para toda e qualquer pessoa. Já está banalizado. Excelentíssimo só é para ser usado em endereçamento, certo? Você não é para encontrar uma autoridade na rua e chamar de excelentíssimo. Nem é para assim, colocar no início da peça como vocativo, certo? Excelentíssimo no estado da Paraíba, eu acho que só tem umas 6 pessoas, certo? O presidente da Assembleia, o presidente do TJ, o governador, o PGJ, o defensor-geral do Estado e o chefe de delegacia qual é o nome, meu Deus? Delegado-geral, Polícia Civil, certo? O excelentíssimo foi feito para endereçamento e é só para as autoridades máximas. Então, se você encontrar alguém na rua, não chame de excelentíssimo, né? Nem se você escrever no vocativo, né? Quando você for começar a sua mensagem, você não bota excelentíssimo. Você bota se for uma dessas 6 pessoas no estado da Paraíba, e é só lá no topo do ofício, certo? Então, assim, aqui, eu não sei quantos membros tem, mas a gente adotou esse hábito de usar excelentíssimo para toda e qualquer pessoa. Então, se eu posso ver o presidente do STF, certo? Se eu encontrá-lo na rua, eu vou dizer, bom dia, senhor ministro-presidente. Se eu encontrar com o PGJ, bom dia, senhor procurador-geral. Esse é o vocativo. Excelentíssimo não é vocativo, certo? Então, não vamos usar em petição, não vamos usar no dia a dia. É destinado apenas a certas pessoas, são chefes máximos dos poderes e das instituições. Certo, pessoal? Então, dito isso, por favor, alguém tem alguma pergunta? Eu sinto muito que a gente só ficou assim, tecnicamente com 5 minutos, mas eu me coloco assim, de todo modo, à disposição fora daqui, certo? Eu estou no grupo dos assessores e para quem não estiver em um grupo em que eu estou, pode pegar aí meu WhatsApp, certo? Tá aí meu e-mail pessoal, minha página no LinkedIn, ok? Eu estou completamente à disposição. Não quero falar do curso, não. Não, manda uma mensagem só para conversar. Besteira. A gente não precisa falar só de português e comunicação jurídica, não. Português jurídico e comunicação jurídica, não. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida neste momento, gente? Não, tenho só a dizer que foi brilhante que você foi nos nossos calos, nas nossas manias, né? Realmente a gente se pega reproduzindo até o que por vezes a gente já descobriu em cursos que é errado, né? Mas teve muita novidade aí, Eduardo, tô arrasada. Eu estava, inclusive, com um excelentíssimo aqui que tu é com medo de tirar. Aqui o excelentíssimo. Mas a gente tem que seguir o correto da língua portuguesa, né? Não é afagar de ninguém, é o correto, né? Não, pois é, gente. Isso é uma questão que ela mencionou, é muito importante, gente. Às vezes a gente não usa o excelentíssimo com medo de ofender o juiz, porque a gente sabe que existe toda sorte de autoridade por aí, né? Então, mas a gente tem que seguir a técnica, certo? Se o juiz ou o desembargador vai se ofender porque a gente não chamou ele de Vossa Majestade, isso é um problema pessoal único e exclusivo dele ou dela, certo? A gente não tem absolutamente nada a ver com isso.
No próximo encontro que vai ser, a gente vai falar sobre padrão ofício, pronomes de tratamento e tal, a gente vai ver quais pronomes e em que momentos usá-los. Eu vi isso assim, muito brevemente na segunda série. Eu sabia, Vossa Santidade, não sei o quê. Mas a gente sabe que no direito existe essa questão, às vezes, para certas autoridades, existe essa questão do ego, não é que... Mas, assim, a gente não pode deixar o tratamento técnico se converter em puxa-saquice, certo? Aquela pessoa é do cargo tal, eu estou fazendo um documento com o objetivo tal, do tipo tal, então eu vou usar a palavra tal. Se ele não gostar, é problema dele. Vai consultar o manual de redação oficial da Presidência da República, que é o referencial, e vai reclamar com os editores, né, que são as autoridades máximas aí, nesse assunto. Eduardo, certo, gente? Oi. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Se a gente não pode usar excelentíssimo, eu sempre coloco MM juiz, tá certo? Pronto. Ótima pergunta. Veja bem, meritíssimo, e isso aí você coloca no início de petição ou de ofício, ou dos dois? No início de petição. Pronto. No início de petição, só ao juízo da vara tal, certo? Tem gente que ainda fica com medo de ferir o ego do juiz, desembargador, ainda coloca ao meritíssimo juízo da vara tal. Quem tem mérito são pessoas. É que não seria como eu sou assessora, entendeu? Então a gente não faz como se fosse ofício, é como se fosse peça. Aí eu boto MM juiz e explico alguma coisa do processo. Como é que eu redigiria? Você diz no meio do texto? Ou só lá em cima? No começo, como se fosse o vocativo. Certo. Certo, entendi. Quando você vai explicar mesmo, né? Os fatos. Meritíssimo juiz. Não tem problema no texto você se referir diretamente ao juiz, porque você tem liberdade dissertativa para isso, certo? Mas o endereçamento da peça é uma questão técnica, né? E está regrado até por lei agora. Apesar de muita gente não saber, muita gente não respeitar, vai pensar que é bobagem, né? Mas, não, essa pergunta foi ótima. Você pode se dirigir ao juiz, né? Recomenda-se que não, você pode dizer juízo, né? Excelentíssimo juízo. Não, excelentíssimo juízo não, desculpa, você disse meritíssimo juízo. Né? Na verdade, pode dizer meritíssimo juízo. Eu nem boto meritíssimo, eu boto... Não, vamos evitar alguns assim... É importante a gente ser claro, né? Então, quando a gente reduz as palavras, todo mundo sabe que MM é meritíssimo, sim, mas, gente, vamos tentar isso, sim, de colocar as palavras pelo que elas são. Certo? Meritíssimo juízo. Porque o que ocorre é que muitas pessoas botam versões diferentes. MM, MMO, MMA, para meritíssimo e meritíssima, certo? Então, vamos fazer o seguro, a coisa segura, que é usar a palavra do jeito que ela deve ser escrita, certo? Porque abreviações só em certos casos, geralmente no topo dos ofícios. E eu não vou dar spoiler, porque isso é coisa do próximo encontro, mas isso foi um questionamento muito bom. Tá certo, obrigada. Imagina. Mais alguém, gente? Qualquer coisa, estamos em 12 horas, certo? Não sei como é que Aldo e Carla estão aí. Eu acho que Carla deve ter dado um pulo fora, né? Não, eu estou aqui, Eduardo. Tá bom. Vixe, Maria. Pois pronto. Só lembrando, pessoal, esse aqui é meu e-mail, meu WhatsApp, meu LinkedIn, certo? Para a gente manter contato aí. Eu não estou mais no Ministério Público da Paraíba, mas às vezes o filho volta a casa, né? Então, eu espero muito, Camila, e como eu disse, isso aí eu vou acertar com o pessoal do CEAP, certo? E eu converso com vocês nos grupos, ou eles avisam por e-mail, tá certo? Então, gente, eu estou à disposição de vocês, certo? Desculpem se eu corri demais. Se vocês têm qualquer tipo de feedback para me dar, podem falar comigo. Eu sou uma pessoa que não tem frescura. Esse espaço daqui é de vocês. Fiquem à vontade. Se não quiser falar de comunicação jurídica, vamos papear qualquer besteira, certo? Eu estou aqui para o que precisar, tá certo? E que o próximo encontro seja muito melhor, viu? Agora vamos almoçar, que vocês devem estar mortos de fome, tá bom? Carla, eu não sei se eu deixo com você ou com Aldo a palavra.
Eu não consigo visualizar na minha tela que se Aldo está presente, mas de toda forma, Eduardo, só temos que agradecer, né, a você pela disponibilidade, pela objetividade e pelos ensinamentos compartilhados, dizer aos demais que nos encontraremos, né, na próxima data, já agendada para o nosso encontro, e desejar a todos uma excelente tarde.